Você está lendo este vídeo no seu celular agora. Pode ser que tenha acabado de acordar. Pode ser que esteja no ônibus, no trabalho, no intervalo do almoço. E eu te pergunto uma coisa, com todo o respeito e com toda a honestidade que eu aprendi em 18 anos de paróquia. Você já parou para pensar quantas vezes Deus te salvou e você nem percebeu? Eu sou o Padre Fábio e eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ainda. Se você está aqui, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque o seu anjo da guarda não desistiu de você. E antes de eu continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você acredita nisso, se você sente que essa palavra é para você, inscreve-se nesse canal e deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu leio cada um. Eu respondo cada um. Porque esse canal não é para número. É para gente que precisa ouvir isso. Gente como você. Eu quero começar com uma história real. Aconteceu comigo, Padre Fábio, há uns 6 anos. Um homem da paróquia, vamos chamar de João, estava voltando de uma viagem de carro à noite. Estrada escura, chuva fina, ninguém na rodovia. Ele estava cansado, os olhos começaram a fechar. E num dado momento, ele conta que sentiu como se alguém puxasse o volante para a direita, não com força, não com violência, como um toque firme. Ele acordou, endireitou o carro e 2 segundos depois, passou um caminhão no sentido contrário, na mesma faixa onde ele estava. Se ele não tivesse virado o volante, não estaria aqui contando essa história. João passou 3 dias sem conseguir dormir, não de medo, de vergonha, porque ele tinha passado os anos sem rezar, sem ir à missa, sem ao menos lembrar que existia um anjo designado para protegê-lo. E mesmo assim, o anjo fez o trabalho, sem cobrar entrada, sem pedir documento. Esse é o tema desse vídeo. Não é para te dar medo, é para te acordar. O título deste vídeo é "O seu anjo da guarda já te salvou e você não percebeu". E quando eu digo que você não percebeu, eu não estou exagerando. Eu estou falando de pessoas que rezam para o anjo da guarda todos os dias antes de dormir, que ensinam as crianças a rezar o anjo da guarda, que colocam a imagem do anjo da guarda no quarto das crianças, mas que na hora de confiar, na hora de entregar, na hora de soltar o controle, agem como se não existisse ninguém olhando por elas. E é exatamente aí que está a hipocrisia religiosa que eu preciso chamar pelo nome hoje. Você pode ser a pessoa que recita uma oração do anjo da guarda com a boca cheia de ressentimento. Você pode ser a pessoa que faz o sinal da cruz com a mão, mas com o coração longe. Você pode ser a pessoa que vai à missa e passa a hora inteira pensando na conta que vai vencer no fim do mês. E mesmo assim, o seu anjo da guarda não te abandonou. Nem na terça-feira às 3 da manhã, nem quando você estava bêbado demais para lembrar o próprio nome, nem quando você fez escolha que sabia que estava errada. O anjo estava lá. E agora eu quero te mostrar os sinais de que ele agiu na sua vida e você não viu. O primeiro sinal é o mais simples e o mais ignorado de todos. O acaso que não é acaso. Você estava prestes a fazer algo, estava completamente decidido, tinha feito os planos, tinha avisado as pessoas, tinha calculado tudo. E de repente, por um motivo que você não consegue explicar, você mudou de ideia. Uma ligação que não atendeu, um sinal vermelho que demorou mais do que o normal, um amigo que apareceu do nada e te distraiu. Uma dor de cabeça que te fez adiar a saída. E aquilo que você ia fazer acabou não acontecendo. E semanas depois, meses depois, você descobriu que se tivesse feito aquilo, teria entrado numa enrascada, teria encontrado pessoas erradas, teria chegado num lugar perigoso, teria tomado uma decisão irreversível. E você fala, putz, foi por pouco. Não foi por pouco, meu irmão, minha irmã. Foi o seu anjo da guarda que trabalhou enquanto você dormia, enquanto você distraía, enquanto você nem sabia que precisava ser salvo. O segundo sinal é o encontro inesperado que salvou o dia. Você estava num momento difícil, não via saída, não sabia o que fazer. Aí o Lu estava te consumindo e de repente, sem explicação, alguém te ligou, ou alguém apareceu na sua porta, ou você encontrou uma pessoa num lugar onde nunca ia estar. E essa pessoa te deu a informação, a oportunidade, o conselho, ou simplesmente a palavra que você precisava ouvir naquele momento. Você acha que foi sorte? Eu entendo, eu sei que é difícil acreditar em algo que não se pode ver, mas eu te digo, esse é o anjo da guarda. Ele não tem asas grandes para você perceber, ele não aparece com fanfarra, ele não chega com luz, ele chega como um velho amigo que aparece do nada, como um estranho que diz a coisa certa na hora certa, como uma intuição que não é sua. Se isso já aconteceu na sua vida, preste atenção, não descarte, aquilo não foi acaso, aquilo foi graça. O terceiro sinal é o perigo que passou perto e não te alcançou. Eu sei que esse é difícil de aceitar, porque quando a gente está no meio do perigo, a gente não tem noção.
Só depois, quando olha para trás, é que percebe o tamanho do abismo que não caiu. Aquele assalto que quase aconteceu, mas o meliante foi embora. Aquela doença que foi diagnosticada a tempo. Aquele acidente que seria fatal, mas você saiu com um arranhão. Aquela palavra que ia destruir uma relação, mas foi contida a tempo. Eu não estou falando de sorte. Eu estou falando de proteção. E proteção tem nome. Tem nome e sobrenome. Chama-se anjo da guarda. Cada vez que você olhou para trás e pensou que poderia ter sido pior, era o anjo no trabalho. É isso que a tradição católica diz. É isso que os salmos confirmam. Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Não é promessa de padre, é promessa de Deus. E Deus não mente. O quarto sinal é o silêncio que te salvou. Você estava com raiva, estava com o coração cheio de ódio. Estava a ponto de fazer algo que ia mudar a sua vida para sempre. Ia dizer uma palavra, ia tomar uma decisão, ia enviar uma mensagem, ia fechar uma porta. E antes de fazer, você ficou em silêncio. 5 segundos, 3 segundos, 1 segundo. Esse segundo de silêncio foi o suficiente para o anjo da guarda colocar uma barreira entre você e a tragédia. Não foi autocontrole seu, não foi maturidade sua, não foi força de vontade sua. Foi o anjo que segurou a sua mão no momento exato. Quantas vezes você parou à beira de um abismo e não caiu? Quantas vezes a sua boca se abriu para falar o que não devia e a palavra não saiu? Isso não é sorte, isso é proteção sobrenatural. E você precisa reconhecer para agradecer. Agora eu quero te levar para um lugar mais profundo, mais difícil, mais necessário. Eu quero falar sobre as almas do purgatório e a conexão direta que elas têm com a proteção do seu anjo da guarda. A Igreja sempre ensinou que as almas do purgatório podem interceder por nós, não de qualquer forma, mas de uma forma poderosa, porque elas já passaram pela porta da morte. Elas já sabem o valor de cada graça e elas têm uma ligação com os anjos que nós não temos. Quando você reza por uma alma do purgatório, essa alma, movida pela gratidão eterna, coloca você debaixo da proteção especial do seu anjo. Você já sentiu uma paz inexplicável depois de rezar por alguém que morreu? Você já sentiu que alguém que já partiu estava te ajudando de uma forma que não fazia sentido? Isso não é invenção. Isso é teologia católica de 2000 anos. As almas do purgatório são parte da família. E quando elas sobem para a luz, elas não te esquecem. Pelo contrário, elas clamam pelo seu bem. E o seu anjo da guarda, que trabalha em equipe com todos os anjos do céu, recebe a colaboração dessas almas para te proteger. A proteção que você tem hoje pode ser resultado da oração de alguém que já morreu e que está no purgatório intercedendo por você agora. Pense nisso. Pense nas pessoas que você conhece que já partiram. Você acha que elas esqueceram você? Eu não acho. Eu creio. E eu tenho 18 anos de paróquia para me dizer que não. E agora eu preciso falar de uma coisa que vai incomodar algumas pessoas. E eu preciso que você ouça até o fim. A hipocrisia religiosa é o maior obstáculo entre você e o seu anjo da guarda. Quando você passa a vida inteira rezando para o anjo da guarda, mas não confia nele, quando você pede proteção, mas não obedece aos mandamentos, quando você invoca o nome do anjo, mas vive como se ele não existisse, você está criando uma barreira, não entre você e o anjo, entre você e a graça. O anjo não te abandona, mas a graça de cooperar com o anjo exige algo de você, exige humildade, exige entrega, exige que você pare de achar que controla tudo. Exige que você pare de achar que a sua vontade é a última palavra. Quantas vezes eu ouvi de pessoas que passaram por tragédia: Padre, eu fiz tudo certo, eu rezava todo dia, eu ia à missa todo domingo, e ainda assim aconteceu isso comigo. E eu sempre respondo a mesma coisa. Você rezava com os lábios, mas estava vivendo com o coração longe. E o anjo da guarda não protege vida hipócrita. Ele protege vida dedicada, vida entregue, vida que busca a vontade de Deus, não a vontade do próprio bolso. Eu não estou dizendo que você vai ser protegido de todo mal se você for fiel. Não é assim que a fé funciona. A vida ainda vai te derrubar. O sofrimento ainda vai chegar. A dor ainda vai bater na sua porta. Isso não é castigo. É a condição humana. Mas o que eu sei é que mesmo no meio do sofrimento, o anjo da guarda está lá. Mesmo na tempestade, ele está no barco. Mesmo na noite escura, ele carrega a lanterna. Mesmo quando você não sente, ele não dorme. E é exatamente por isso que esse vídeo é um chamado. Não é para você ter medo, é para você ter consciência. Consciência de que você não está sozinho, nunca esteve. E que cada vez que você olhou para trás e pensou que escapou por pouco, não foi pouco, foi o anjo.
trabalhou enquanto você dormia, agiu enquanto você duvidava, protegeu enquanto você ignorava. E agora, Padre Fábio, eu quero te deixar com algo concreto, porque vídeo não serve para nada se não mudar a forma como você vive. Eu quero te dar um desafio. 3 coisas que você vai fazer hoje. A primeira, antes de dormir hoje, pare um minuto, olha para o teto e agradeça. Agradeça ao seu anjo da guarda por 3 proteções que você reconhece na sua vida. Pode ser algo grande, pode ser algo pequeno, mas reconheça. A segunda, reze pela alma de alguém que você ama que já morreu. Não importa se faz tempo, não importa se não sabe rezar bem. Reze uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma glória, o que sair do coração. E ofereça essa oração como ato de amor. E nessa noite preste atenção. Pode ser que você sinta algo, uma paz, uma certeza, uma presença. A terceira, amanhã, na primeira decisão que você tiver que tomar, antes de agir, antes de decidir, respire fundo e diga em voz baixa: Anjo de Deus, guia os meus passos. E veja o que acontece. Não é ritual mágico, é prática de fé. E a fé, praticada todo dia, muda a forma como você vê a vida. E eu preciso falar sobre Nossa Senhora agora, porque a consagração mariana é a porta de entrada para uma vida de proteção completa. Quando você se consagra a Nossa Senhora, você não está colocando mais um intermediário entre você e Deus. Você está abrindo uma janela. Maria é a mãe do anjo da guarda. Gabriel, o arcanjo que anunciou o nascimento de Jesus, veio da parte de Maria. Ela é a mulher que conviveu com anjos todos os dias da sua vida terrena. Quando você se consagra a Maria, você não fica menos protegido, você fica mais, porque Maria não deixa ninguém que ela ama desprotegido. Ela te entrega ao anjo, ela orienta o anjo, ela intercede junto com o anjo e juntos eles constroem uma muralha de proteção ao redor da sua vida que o inferno não consegue romper. Se você nunca fez uma consagração mariana, eu te peço, pesquisa. Há grupos de consagração em todas as paróquias, há retiros, há livros, há comunidades. E se você já fez, renova a cada ano. Porque a proteção de Maria e do seu anjo da guarda precisa ser alimentada pela sua entrega renovada. Eu sei que tem muita gente ouvindo esse vídeo que está passando por um momento difícil, que está com medo, que não sabe o que fazer, que olha para o futuro e só vê escuridão. Eu quero te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos através dessa tela, você não está sozinho. Eu sei que parece. Eu sei que é o que você sente, mas você não está. O seu anjo da guarda está ao seu lado agora, neste exato momento. Mesmo que você esteja no escuro, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você tenha feito coisas que te envergonham, ele não foi embora, ele nunca foi embora. E se você abrir o coração agora, se você deixar o orgulho de lado, se você parar de fingir que está tudo bem quando não está, ele vai te carregar. Como carregou tantas vezes que você nem lembra, como salvou tantas vezes que você nem reconheceu. A cruz que você carrega hoje não é o fim, é o caminho. E do outro lado da cruz tem ressurreição. Sempre tem. O anjo da guarda sabe disso. E se você confiar nele, você também vai saber. E para terminar, eu quero te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido de um padre. Eu não sou perfeito. Eu tenho os meus dias, eu tenho as minhas lutas, eu tenho os meus momentos de dúvida. Mas uma coisa que eu nunca duvidei é que anjos existem, que eles nos protegem. E que a proteção que eu tenho hoje é resultado da oração de milhares de pessoas que vieram antes de mim, que rezaram por mim, que levantaram as mãos para Deus em meu favor quando eu nem sabia que precisava. A fé não é um documento, a fé é uma corrente. E agora eu te passo essa corrente. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque alguém orou por você e eu creio que esse alguém inclui o seu anjo da guarda, que nunca dorme, nunca cochila, nunca te abandona, mesmo quando você esqueceu o nome dele, mesmo quando você parou de rezar para ele. Ele está aí, agora, ao seu lado, protegendo você para que esse vídeo chegasse até aqui. Agradeça hoje, antes de dormir. Olha para o céu e diz: obrigado, meu anjo. Eu te vi, eu finalmente te vi. Se esse vídeo tocou o seu coração, se você reconhece as marcas da proteção do anjo na sua vida, deixa o seu comentário aqui embaixo, me conta a sua história, eu quero ler, eu quero saber. Porque quando a gente compartilha, a gente fortalece a fé dos outros. E esse é o propósito desse canal, não é para número, é para gente, gente como você. Gente como eu, gente que precisa saber que não está sozinha nesse mundo. Inscreve-se,
ativa o sininho e partilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está passando por um momento difícil. Alguém que precisa saber que tem um anjo trabalhando por eles. Você pode ser o mensageiro que muda a vida de alguém sem saber. E isso também é obra do anjo da guarda. Que Deus te abençoe. Que o seu anjo da guarda ilumine os seus passos e que Nossa Senhora te cubra com o manto dela. Até o próximo vídeo. Eu sou Padre Fábio e eu oro por você todas as noites. Não porque eu sou bom, mas porque é o meu trabalho e porque eu aprendi que a oração de um padre, respaldada pela fé de um fiel, move montanhas. Obrigado por estar aqui. Fica com Deus.